Pelo telefone estamos com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage. Dr. Túlio, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Vamos começar a sua análise semanal falando aqui de um dos destaques dos jornais de Pernambuco nesta segunda-feira. É sobre as manifestações pró-impeachment. Ocorreu uma neste fim de semana em Boa Viagem e houve confusão. O número de participantes está caindo e o clima entre as pessoas está ficando mais acirrado, doutor Túlio. Roberto, a gente deve fazer uma retrospectiva de como esses eventos vêm ocorrendo, essas manifestações, porque a gente, acompanhando todo esse processo que vem, na verdade, desde 2013, a gente percebe que as manifestações de ruas têm mudado as suas características, né? Se a gente lembrar, durante o ano de 2013, sobretudo no meio do ano, né, junho foi o ápice daquelas mobilizações. As mobilizações tinham outros objetivos que não exatamente o objetivo que hoje tem sido o mote dessas manifestações. Aquelas manifestações começaram com protestos em função do aumento da tarifa de ônibus, depois disso se alargou para a discussão do próprio funcionamento do sistema do transporte público, depois para os serviços públicos de um modo geral, e teve uma grande participação da população. É evidente que ali já tinha embutido alguns temas que hoje foram trazidos para as manifestações mais recentes. De certa maneira, foram grandes mobilizações que ocorreram naquele período que tiveram continuidade com as manifestações durante a campanha eleitoral, né? Um pouco durante a Copa do Mundo, mas aí mais de setores organizados, né, como comitês populares da Copa, etc., que tinham foco, né, contra o gasto na Copa do Mundo e os recursos que eram utilizados no evento em detrimento às questões sociais mais prementes, né, mais diretamente ligadas às necessidades da população. E, em alguma medida, também manifestações que se aproveitaram, né, da Copa do Mundo para que chamasse atenção para um posicionamento contrário ao governo Dilma Rousseff. Então, importante a gente lembrar isso. Depois, essas manifestações tomaram a conotação de lutas, mobilizações contra a corrupção no país. Então, era, de forma geral, essa temática e, a luta contra a corrupção aí deveria incluir, certamente, não só dos agentes públicos, mas também a corrupção de um modo geral, estabelecida na sociedade ou existente na sociedade brasileira, né? Então, corrupção vinda de qualquer segmento, aí, ou dos agentes públicos, ou no setor privado, ou no setor empresarial, a partir da investigação da Lava Jato, por exemplo, que aponta, né, os corruptores e os corruptos, e também, evidentemente, de segmentos que estão na oposição, né? Lembrar que, por exemplo, em junho de 2013, tinha-se um foco, por exemplo, em relação a Renan Calheiros, né, do PMDB, presidente do Senado, e outros atores políticos. Então, havia um certo desejo de segmentos da sociedade, né, de enfrentamento à corrupção. É evidente que, com a passagem das eleições presidenciais, se canalizou ou se procurou fazer isso com relação apenas ao presidente da República e ao partido que ela está afiliada, no caso o PT. O partido do governo, o principal partido do governo, né, porque existem outros partidos. Então, a coisa ficou dirigida, né, para o presidente da República e mais ainda, especificamente, em relação ao impeachment. Então, de uma pauta que era uma pauta ampla, social, etc., se canalizou para uma pauta específica da corrupção e depois para o impeachment. Quer dizer, se esqueceu a essa altura do campeonato, inclusive o foco na corrupção, porque aí atingiria setores do governo, da oposição, agentes públicos e atores econômicos, né, empresariais, etc., setor privado também. Então, é claro que isso vai interessando cada vez menos a um segmento maior da população e fica-se preso a um segmento que tem um interesse aí partidário, político-partidário, eleitoral, né, de contestação do resultado das eleições do ano passado e a tentativa de tirar o PT e a presidente Dilma Rousseff do cargo. Então, é claro que haveria
uma tendência, né, para que diminuísse, porque a população, ela está, de um modo geral, ela tem uma preocupação que vai além dessa questão, né, que talvez a questão econômica bata mais diretamente aos interesses da grande maioria da população. Então, a tendência é de esvaziamento nesse sentido. É evidente que essas manifestações elas vão ocorrer, mas a própria estratégia já estabelecida pelos movimentos que puxam, né, essas manifestações é que ocorram manifestações em maior quantidade e que sejam manifestações mais pontuais, né, porque elas chamam mais atenção e justificam uma pequena participação. Se você junta 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas na Avenida Paulista, sem dúvida, isso já cria um problema enorme para o trânsito e a mídia da cobertura, etc. Se você faz isso 2, 3 vezes por semana, isso vai ser notícia durante esse período, né? Porque a gente sabe do envolvimento da mídia também com essa questão, o interesse que tem demonstrado para transformar isso no grande tema do país, como se não tivesse outras questões muito mais importantes a serem abordadas. Por outro lado, a continuidade desses processos e tendo apenas, ou cada vez mais, apenas militantes ou pessoas interessadas, né, na questão da disputa eleitoral que ocorreu em 2014 e o resultado, né, que foi adverso para a oposição, você ter pessoas com apenas esse interesse, ou sobretudo com esse interesse, evidentemente que isso termina contribuindo para a confrontação de ideias de pequenos grupos ou de grupos mais radicalizados. Então, infelizmente, é essa situação que a gente vive, né? Em vez de uma preocupação maior com as questões que, sim, dizem respeito à grande maioria da população, se volta para disputas entre partidos ou segmentos da oposição que têm interesse não agora mais discutir, debater a questão da corrupção, né? Tanto que o foco não está, por exemplo, em Eduardo Cunha, presidente da Câmara, não está em determinados partidos da oposição também. Quer dizer, o foco é mesmo o viabilizar as condições para que, condições políticas, econômicas, né? E no âmbito da justiça, condições para tirar a presidente da República do cargo. Então, é isso que a gente pode hoje caracterizar essas mobilizações. Agora, a estratégia é essa, são pequenas mobilizações e que, se você, por exemplo, dá um nome de Bandilma, né, a um boneco, leva esse boneco para vários lugares do país, aí coloca o ex-presidente Lula com roupa de presidiário, quer dizer, isso, vamos pensar, né, em que sentido contribui para a resolução dos grandes problemas, os problemas que o país está enfrentando no momento, né? Em que medida contribui para minimizar a crise econômica, a resolver a crise política, quer dizer, é de se questionar essa questão, ou se isso vem contribuir mesmo para a confrontação, para criar um clima que leva, por exemplo, o general comandante do Exército Brasileiro a declarar de que se a crise extrapolar a questão política, econômica e atingir a sociedade de um modo mais amplo, ou a questão social ficar insustentável, o Exército está pronto a contribuir para a paz no país e, portanto, a uma intervenção. Quer dizer, pensar qual a responsabilidade que os atores políticos, atores sociais deveriam cumprir nesse momento. Doutor Túlio, o senhor citou aí comunicação, estamos na Semana pela Democratização da Comunicação. Houve a Confecom lá em 2009, de lá para cá praticamente nada foi implementado do que foi discutido e definido lá naquele encontro em Brasília. A presidenta Dilma deve estar hoje refletindo sobre não ter ajudado nesse avanço, ou seja, se tentar realizar alguma coisa hoje, vai ser acusada de tentar controlar e não regular a mídia. De certa forma, nesse tema, né, Roberto, se perdeu time, né, quer dizer, havia, sem dúvida nenhuma, com todo o capital eleitoral e político acumulado pelo ex-presidente Lula, sobretudo a partir do primeiro mandato, né, ou no início do primeiro mandato, né, todo esse capital que ele acumulou daria, no meu entendimento, todas as condições, ou deram, né, todas as condições para que houvesse aí uma discussão que até se tenta fazer, mas dá consequência a essa discussão e se pensar aí numa regulação da mídia no país, seguir modelos
que foram adotados, que a gente já teve até a oportunidade de comentar, quer dizer, que em outros países, inclusive países com governos bastante liberais ou com a tradição fortemente liberal, não é o vale tudo, né? Quer dizer, existe uma regulação do funcionamento da mídia, assim como existe em qualquer outra atividade exercida no âmbito da sociedade, né? Desde a atividade profissional, né? Existe a Ordem dos Advogados do Brasil, que regula através das suas diversas seções, mas, sobretudo, a OAB Nacional regula o exercício da profissão. Existem os conselhos, né, das profissões, como, por exemplo, na área médica e tal. Quer dizer que se aceita largamente que deve haver uma regulação, né, que não significa cercear nem exercer um controle sobre aquela atividade, mas é uma regulação, né? Nos Estados Unidos existe, por exemplo, para evitar que se constituam empresas que tenham um controle enorme da comunicação no país todo. Quer dizer, existem as redes nacionais, por exemplo, de TVs, mas existe a necessidade de se fazer com que ninguém seja dono, por exemplo, de um império que envolva, por exemplo, rádio, TV, jornal, blog, etc, etc. Quer dizer, você é dono de algum segmento da mídia, né? E, portanto, você não controla a informação, como ocorre no Brasil. A gente tem claramente no plano nacional um controle sobre a informação que é exercido pelo segmento privado, na medida que você tem empresas que são grandes corporações e que têm vários braços, né, através das diversas mídias, e você tem isso também regionalmente, né, no plano regional, local, isso também vai se reproduzir. Então, você tem razão, se perdeu o time, ou seja, aquele momento propício em que o governo tinha um capital político eleitoral que dava todas as condições para ele tratar dessa questão e confrontar realmente esse segmento poderoso, né, considerado por muitos como um quarto poder, como é a mídia. E agora seria muito difícil, né, retomar essa discussão, e mais difícil ainda partir para alguma iniciativa concreta nesse campo, porque devemos reconhecer que o governo está enfraquecido e que ele atua em diversas frentes que são frentes que têm demandado muita energia, né, do governo e tem criado muitos problemas para o governo. Quer dizer, desde o relacionamento com o PMDB, né, o partido do vice-presidente Michel Temer, até mesmo a questão relacionada, por exemplo, a iniciativas de impeachment, etc., que se dá em todos os níveis, né, onde tem possibilidade de recurso para propor impeachment, a oposição tem feito. Então, são muitas frentes que o governo tem que enfrentar. Então, essa seria mais uma e seria talvez a mais difícil, né? Quer dizer, se fala muito, a reforma política é mais difícil das reformas para se produzir no país, etc., mais importante. Então, quer dizer, e se esquece muito que talvez a reforma, vamos assim dizer, porque seria, de certa maneira, algo desse porte, a reforma mais difícil seria nessa área da comunicação, para estabelecer novo marco regulatório envolvendo a mídia, né, de um modo geral. Então, sem dúvida que esse é o mais difícil, porque, enfim, seria enfrentar interesses poderosos de segmentos que têm controle privado sobre a informação. Até segunda. Até segunda, Roberto. Uma ótima semana para você e os ouvintes da Universitária. Conversamos com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage.